Boa tarde. Estamos iniciando aí mais uma live livre da Escola Livre aqui no YouTube. O pessoal aos poucos vai chegando. Falo aqui da Escola Livre, é uma escola especializada em programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, comunicação generativa. Falando aqui de Porto Alegre, a única escola do sul do Brasil, do Paraná para baixo, que possui uma afiliação com a Universidade da PNL na Califórnia, através de Robert Dilts e Judith Delosier. Hoje eu vou falar sobre desafios, nossos desafios, os desafios que nós temos. Como é que a gente faz para lidar com esses desafios, né? Se a gente vai lidar experimentando medo, experimentando ansiedade, experimentando insegurança, ou não. Ou se nós vamos experimentar daqui a pouco curiosidade, liberdade. Então eu vou aguardando aí o pessoal chegando. Pessoal que vai chegando aí, eu peço que vá sinalizando aí se estão conseguindo me ver, me ouvir, se está bom o som. E vão colocando aí de onde que falam, é possível que tenham pessoas aí que sejam de outros lugares, né? Nós temos, a Escola Livre tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem sede em Uberlândia, Minas Gerais, temos nossos parceiros em Santa Maria também, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, quem for chegando, sendo de um desses lugares ou de outros, por favor, aí vai dizendo de onde são. Tiago, estamos online, vendo e ouvindo. Boa, Tiago. Vou aguardar aí o pessoal chegando. E a ideia é essa, né? A ideia é que a gente possa ir falando sobre as nossas experiências, os nossos desafios aí. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante e fazendo uma analogia, né? Que eu pude utilizar de PNL em momentos que foram necessários, né? E aí, enquanto isso, a gente vai trocando essas experiências, sempre através do viés da PNL, né? Que tipo de crença que a gente acessa, que tipo de programinha neurolinguístico, né, que pode nos ajudar ou nos atrapalhar, né, nos nossos desafios. Eu consigo ver aqui que tem pessoas entrando, mas eu não consigo saber quem está entrando. Então, por favor, quem estiver chegando, dá um oi aí, sinaliza. A Giovana entrou aqui também. Ah, entendi aqui. Ó. O que acontece? Tem pessoas que estão online, mas elas não estão conectadas a nenhuma conta do YouTube. E para você poder
escrever, participar, você precisa estar conectado para aparecer o seu nome. Então, se for possível, entra aí numa conta do Gmail para você poder participar também aí do nosso bate-papo. Então, vou contar para vocês, né, um pouquinho dessa história. Acontecem vários momentos onde a gente vai conhecer, né, qual é o nosso grande medo, né? O nosso grande medo do ser humano é o medo do desconhecido, né? A gente não saber o que vem. E esse desconhecido ele pode nos gerar várias experiências, né? Eu posso ter medo, por exemplo, de entrar numa sala escura que eu não sei o que vai ter lá, né? E isso vai me gerar medo. Ao mesmo tempo, eu posso estar curioso, né? O que será que tem dentro dessa sala? E aí, naquele momento, o que me ajuda, né? Eu experimentar curiosidade ou medo? É claro que os dois me ajudam, né? Mas de um jeito diferente. O medo visa buscar sempre a minha proteção, enquanto a curiosidade, ela busca um aprendizado, busca coisas novas, né? Então, esse ano, eu tive uma viagem, tive uma experiência muito legal, que foi uma viagem. Nós, da Escola Livre, fomos fazer uma formação de PNL, né? Que foi a formação practitioner com o Dr. Richard Bandler. E nessa formação, que era uma formação de 7 dias, aconteceu em Londres. E aí nós estávamos nos planejando, né? Durante o início desse ano até o dia do curso, né? Que foi no dia 14 de maio em Londres. Mas até lá a gente precisou ver muita coisa, né? Você imagina, quando você está planejando uma viagem, quantas coisas você precisa organizar, né? Organizar a parte financeira, organizar a passagem, onde é que você vai ficar, com quem você vai. Às vezes tem a questão do idioma também, né? Que pode ser um empecilho para algumas pessoas. O que mais que a gente precisa ver? Precisa ver o que vai levar, documentação, passaporte, tudo isso, né? E aí era isso que nós estávamos fazendo. Mas em determinado momento, eu acabei comprando uma passagem que era uma passagem com milhas e ela acabou tendo várias escalas, né, no meio do caminho. Em um dos lugares que essa passagem faria escala era em Madrid. E aí vou parar em Madrid algumas horas para depois ir para Londres, né? Eu tomei uma decisão naquele momento. Eu disse, não, já que eu estou indo uma semana antes, 10 dias antes, na verdade, eu poderia, então, cancelar essa minha passagem para Londres, fico alguns dias em Madrid, né? E depois eu dou um jeito de ir para Londres fazer o curso. Teria alguns dias livres, né, para fazer isso. E aí eu resolvi exatamente isso. Cancelei a minha passagem para Madrid, para Londres e fui para Madrid. Comprei a passagem para Madrid. E aí houveram algumas semanas, né, antecedendo a viagem, onde as pessoas me diziam assim, tá, cara, e aí tu já tem a tua passagem, mas tu não sabe onde é que tu vai ficar? Onde é que tu vai ficar? Eu disse, pois é. Onde eu vou ficar, isso é uma coisa que me daria segurança, concorda? Agora, se eu definir lugar para ficar antes de estar lá, eu estou perdendo a minha liberdade de estar onde eu quiser, no dia que eu quiser. Né? Eu teria que, naquele dia, estar naquele lugar. Então, eu resolvi o seguinte: não, eu não vou definir onde eu vou ficar, eu não vou confirmar estadia em lugar nenhum, e eu vou sem saber aonde. E lá na hora eu decido. Né? Lá na hora eu vou saber para onde eu vou, para qual país eu vou, para qual cidade eu vou, e em que dia eu vou ou volto. Muito bem. Pergunto a vocês, quando vocês ouvem esse tipo de coisa, né? O que lhes parece?
Vocês fariam uma viagem desse jeito, sem saber onde ficariam e definindo lá na hora? Essa é a primeira pergunta que eu faço a vocês. O Thiago comentou ali, Santiago Bernabéu, exatamente. Eu vou contar uma história de onde que o Santiago Bernabéu entrou nessa brincadeira. Foi muito legal. Olha só, além de eu não ter definido onde eu ficaria, né, deixei isso para ver no dia, eu também estaria sozinho, dado que as pessoas que fariam o curso comigo, eles iriam depois, né, uma semana depois praticamente. Então, nos primeiros dias eu estaria sozinho, né, sem dominar o idioma, num lugar que eu nunca fui, num lugar que eu não conheço, né. Então, tentem criar essa experiência aí, tentem criar essa experiência para vocês. Você ir para um outro país, sozinho, sem dominar o idioma, sem conhecer nada e sem ter onde ficar, né? Sabendo que você iria, então, definir lá onde ficaria, né? Como é que seria para vocês? Vocês iriam numa experiência desse tipo? Se sentiriam livres? Se sentiriam curiosos ou se sentiriam com medo? Essa é a primeira pergunta que eu lhes faço. Eu confesso a vocês, nos dias que antecederam a viagem, eu estava muito tranquilo, né? Parecia que nem iria viajar, porque estava tranquilão, né? Não planejei nada e lá eu iria verificar. E aí eu embarquei, primeira conexão foi em São Paulo, depois tive uma em Montevidéu e depois finalmente desembarquei em Madrid. Agora imagina, cria esse filme aí. Desci no aeroporto de Madrid. E agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Não conhecia nada na cidade, nem no aeroporto. Então, para onde que eu vou agora? O que eu vou fazer? Imaginem que eu cheguei lá no aeroporto por volta das 6 da manhã. E aí, naquele momento, eu disse, tá bom, agora é o momento onde eu vou definir o que eu vou fazer, né? Peguei o meu. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um chip de internet. E aí comecei a mexer ali no meu celular para verificar assim, aplicativo de hostel, aplicativo de, de passagem de trem, aplicativo, o Google Maps, né, que me ajudou a ver os caminhos, GPS. Comecei a utilizar esses aplicativos, então, para definir o que eu faria, né? E ali foi o primeiro momento onde eu experimentei muito medo. Por quê? Vou contar para vocês um filme que passou na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, me sentindo livre, ia definir lá o que eu ia fazer, né? Para onde eu iria. Mas aí eu me dei conta do seguinte: eu tinha uma quantidade. Olha só, a Mari comentou aqui, ó. Sentiria medo, porém iria. Exatamente, Mari. Foi exatamente o que eu fiz, né? Quando eu cheguei lá, eu senti medo, né? Antes eu estava tranquilo. Mas quando eu cheguei lá e eu me dei conta de que eu precisaria definir qual seria o meu próximo passo, então eu comecei a pensar assim, tá bom, por que eu estou aqui? Qual é o meu maior motivo para estar aqui? E eu me conectei com esse motivo, que era estar lá com o Butler fazendo o Practitioner em PNL, né? Em Londres, percebe? Eu estava em Madrid. E lá em Londres seria o curso, né? E eu me dei conta assim, tá bom, eu nunca estive na Europa. Eu não sei se a quantidade que eu tenho de dinheiro é muito ou é pouco. Não sei como o dinheiro funciona aqui. E aí eu comecei a experimentar medo. Do tipo assim, se eu gastar mais dinheiro do que devo? E se eu perco o avião? E se eu perco meu passaporte? E se eu perco a minha mochila, que tem tudo que eu tenho aqui, né? Então eu comecei a experimentar um medo. Eu disse, não, agora meu principal objetivo aqui é garantir a minha ida para Londres. É garantir que eu estarei em Londres no dia do curso. Então, a primeira coisa que eu fiz, ainda dentro do aeroporto, foi comprar uma passagem, então, de avião para Londres. Comprei uma passagem que seria para o dia seguinte. O Thiago comenta aqui, ó. Sem ter onde ficar, eu confesso que sentiria um pouco de medo, exatamente. Ao longo da nossa live,
Eu vou contar um pouquinho desse medo que eu experimentei, mas como essas crenças começaram a se desconstruir ao longo da viagem, porque eu comecei a perceber o que mais dava para fazer, né? Então, assim, eu comprei o meu voo para Londres, garanti ele e eu relaxei, sabe? Eu disse, tá, já tenho a minha passagem garantida, tá tudo certo. Agora eu tenho que aprontar alguma coisa para eu fazer aqui no dia de hoje em Madrid, né? Isso já devia ser ali metade da manhã. Aí eu, tá, agora eu vou pegar um metrô, preciso sair do aeroporto, não sabia nem como sair do aeroporto, e se saísse para onde eu iria, né? Não conhecia nada na cidade, final. Aí eu, tá, vou pegar um metrô. Eu me lembro que eu cheguei na hora de comprar o bilhete do metrô, a moça perguntou para onde eu queria. Eu disse para ela, me larga em qualquer lugar, eu só quero sair do aeroporto, e se for um lugar perto do centro, melhor ainda. Aí eu comprei uma passagem para um bairro chamado Sol, que tem lá em Madrid. Eu não sabia para onde eu estava indo, eu peguei aquele metrô, eu não sabia para onde ele iria. Eu comecei a conversar com muita gente dentro daquele metrô, perguntando para onde eu ia, perguntando como eu poderia chegar no centro. Foi uma experiência bem legal, assim, me desafiei a conversar em outro idioma com outras pessoas, né, que eu não conhecia. E aí, o que o Thiago comentou ali, né, Santiago Bernabéu, chegou um momento onde parou numa estação chamada Santiago Bernabéu. Né? Eu disse, opa, isso eu sei o que é. Eu sei o que é Santiago Bernabéu, é o estádio do Real Madrid. Então é aqui mesmo que eu vou descer. Aqui eu tô tranquilo. Enfim, desci lá, tirei umas fotos, e, conheci a loja, conheci o estádio do Real Madrid, muito bonito, muito legal. E aí depois resolvi então ir para uma região mais perto do centro. Né? Quando eu cheguei lá, havia um aplicativo no meu celular que era um aplicativo de viagens, onde você conhecia outros viajantes que também estariam numa situação parecida com a sua, né? E eu pensando assim em conseguir alguém para estar comigo ali, de repente até uma estadia, né? Porque esses aplicativos eles também oferecem estadia, né? Enfim, ninguém quis me hospedar. Mas eu conheci algumas pessoas. Eu conheci uma moça chamada Ime, ela era uma francesa, e eu conheci um venezuelano chamado Leonardo. E, e aí nós nos encontramos ali no centro de Madrid e fomos almoçar e depois fizemos um tour pela cidade, pelo centro de Madrid, né? Então o Leonardo, que conhecia melhor ali a cidade, ele nos mostrou assim, os principais pontos do centro, né? Mas olha que legal, eu estava lá no aeroporto com medo, né? Resolvi sair do aeroporto e nisso conheci outras pessoas que estavam numa situação assim parecida com a minha e que nós tivemos a possibilidade de nos juntarmos para juntos aproveitar o dia lá, né? Então olha que interessante, né? Muitas vezes a gente vem com a crença assim, de, poxa, não falar com estranhos, né? As pessoas são perigosas, elas podem tirar vantagem de você. E não, naquele momento eu conheci pessoas fantásticas, pessoas que me ajudaram, pessoas que almoçaram comigo, a gente se divertiu muito, né? Simplesmente por quê? Porque tinha algo em comum que nos conectava. O fato de estar num país diferente, o fato de estar sozinho e estar aberto, então, para esse tipo de aventura, né? Então foi muito legal o dia que eu passei com a Amy e com o Leonardo lá em Madrid. Depois disso, o Leonardo teve que ir embora e a Amy me disse que ela estava num hostel ali perto. Nós fomos até o hostel, eu queria ver se teria lugar para eu ficar no hostel também, né? Infelizmente, aquele hostel estava lotado, né? E aí não tinha mais lugar para mim. E aí, muito tranquilo, peguei meu celular e pesquisei um aplicativo de hostel, onde eu poderia ver hostel perto ali de onde eu estava. E tinha um que era uma quadra de onde eu estava. E aí, então, tranquilo, fui até lá, consegui a minha primeira estadia. Lembrando, passei o dia inteiro caminhando com um mochilão nas costas, né? Com tudo que eu tinha. E
E aí, quando eu cheguei no hostel, estava cansado, né? De toda a viagem, de tudo, enfim. E aí, pude descansar um pouquinho ali no hostel. Mas, algumas horas depois, eu recebi uma mensagem da Ive. Ela me disse que estava com outras pessoas e, e me convidou para jantar, né, ali no centro de Madrid. E olha que legal, quando eu desci, estavam ela e mais 10 pessoas. Mais 10 pessoas que eu não conhecia, mais 10 pessoas de outros países, mais 10 pessoas do mundo inteiro. Pessoas, sendo ela da França, tinha gente de Marrocos, tinha gente do Chile, da Austrália, dos Estados Unidos, da, da Venezuela, da Índia, tinha até uma brasileira. Então, olha que legal a possibilidade, né? O quanto expande o nosso mapa, né? A gente poder estar com pessoas do mundo inteiro, né? Uma mesa com mais de 10 pessoas do mundo inteiro, todos nós conseguindo, cada um do seu jeito, se comunicar, dando risada juntos, né? Pessoas totalmente desconhecidas e que algo as conectou. Estar num país diferente, estar num lugar diferente e tendo algo em comum que era querer se divertir, né? Então, primeira coisa é isso, né? O rapport, essa conexão que a gente cria, às vezes com pessoas que a gente nem conhece, né? E para mim foi muito legal, né? Percebam, no mesmo dia onde de manhã eu estava no aeroporto sozinho, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber se meu dinheiro era pouco ou muito, na mesmo dia, durante a noite, eu estava jantando com outras 10 pessoas do mundo inteiro e me divertindo e dando risada com elas, né? Então, assim, olha quantas crenças que acabam se desconstruindo, né, nesse momento, onde eu me dou conta de que eu posso ir para onde quiser, eu posso me conectar com outras pessoas do mundo, eu posso me arriscar, né, e tudo vai dar certo, né? Eu acabei conseguindo o hostel, eu acabei conhecendo pessoas, no fim da viagem, o dinheiro deu para tudo que eu queria fazer, não me faltou nada. Depois isso se repetiu, né? Mas percebam, essas crenças que nos atrapalham, né? Imagina se lá no início eu ficasse com medo, né? Não tenho onde ficar, não sei para onde eu vou, não confio nas pessoas, pronto, não vou. Não sei falar o idioma, não vou viajar, né? Ficaria em casa. Eu pergunto isso para vocês, né? Quantos sonhos, quantos objetivos a gente acaba deixando de lado, a gente acaba desistindo porque a gente coloca essas objeções, né? Dinheiro, idioma, o lugar que a gente não conhece, tá sozinho, ninguém quer ir comigo, não sei onde eu vou ficar. Não, eu conheci uma cidade que não conhecia, eu conheci pessoas que não conhecia, eu desafiei as minhas próprias crenças, os meus próprios medos para poder ter uma experiência como a que eu tive, que foi fantástica. Né? Eu gostaria muito de repeti-la e sabendo, né, que se eu fui para lá, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, nada me impede, né? Aqui a Ju, boa tarde. Aqui é a Juliana Castilhos, legal, Ju, seja bem-vinda. Débora Luzia, boa tarde. Gente, vocês podem ir compartilhando aí comigo experiências que vocês tiveram também, onde vocês se colocaram numa posição de medo e ansiedade, e medo e curiosidade, e se permitiram ou não fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Que vocês queriam. Mas é exatamente nesse sentido, né? Você se desafiar, você saber que tudo é uma questão de que você pode se divertir, você pode tornar divertido, né? Então, isso foi muito legal. E depois, quando eu fui para Londres, quando eu cheguei em Londres no dia seguinte, adivinha, se repetiu, né? Porque eu desci no aeroporto, agora eu tô em outro aeroporto, numa outra cidade que eu não conheço. De novo, não sei onde eu vou ficar, né? Até tinha uma estadia em Londres, num hostel, mas era para o outro dia, né? Então, naquele dia onde eu desembarquei, ainda não tinha. Né? Não sei o que eu vou fazer. E tinha mais um agravante, né? Enquanto em Madrid eu cheguei de manhã, ou seja, tinha o dia inteiro para eu decidir o que eu faria,
em Londres, não, eu cheguei no fim da tarde, né? Então não poderia perder tempo, senão ia anoitecer, eu ia ficar na rua. Né? Débora Luzia, o que você diz da famosa frase? Se tem medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Exatamente, Débora. Porque vamos lá, o medo ele é algo natural nosso. Todos nós vamos experimentar medo. É um sistema de proteção que nós temos, né? Então, o medo eu vou experimentar em várias situações da minha vida. Agora, a questão é a seguinte, tá, como é que eu vou lidar com esse medo? O que eu quero, né? Eu quero viajar, eu quero me divertir, eu quero ter uma experiência diferente, eu quero me desafiar, e eu estou curioso para saber o que vai acontecer. Pronto, aí eu me coloco num outro estado, um estado de curiosidade, ainda com medo, sim, mas que eu possa ir em frente, lidar com esse medo, né? Então foi mais ou menos por aí que eu fiz. Muito legal. E o medo tá lá, né? O medo existe. Né? A questão é que a gente vai com medo mesmo, né? É como quem pula de paraquedas, né? Experimenta medo, mas a experiência que vai vivenciar quando tá lá é algo que supera qualquer medo, é algo que vale a pena experimentar. Como valeu a pena essa viagem para mim. Tiago coloca aqui que grande experiência de flexibilidade. Tiago, foi realmente, sim, flexibilidade em vários sentidos, né? De poder se conectar com essas pessoas, eu diria até de liberdade também, né? De eu decidir para onde eu vou, o que eu quero fazer agora, né? Não tinha aquela coisa, vou fazer tal coisa, mas eu não quero. Não, eu estava sozinho, né? Então eu vou para onde eu quiser. Débora Marques, às vezes no avião sinto medo. Percebo meu diálogo interno, repito para mim mesmo. Vou passar mal, estou passando mal, vou desmaiar. Daí eu mudo o diálogo, começo a cantar uma música, um mantra, repito que está tudo bem comigo, olho para o horizonte e me sinto bem logo após isso. Muito bom, Débora, ótimo modelo, ótima estratégia, né, de buscar como lidar com esse medo, né? Porque o medo ele vai existir, ele tá lá, você tá num avião que existem riscos, né? Como qualquer outro meio de transporte também existem riscos e existe esse sistema de proteção que vai te alertar do perigo, né? Agora, você pode se dar conta do que está acontecendo, se dar conta dessa vozinha, desse diálogo interno que está te atrapalhando, né? E mudá-lo, né? Mudar o diálogo, como a Débora colocou ali, né? Canta uma música que muda o teu estado, repete um mantra, enfim, coisas que podem te ajudar nessa experiência. Muito bom o modelo da Débora. Aqui a Ju coloca, hoje eu ouvi uma frase assim, devíamos ter medo de sentir medo. Que legal essa frase, Ju, que legal essa frase. Pois é, o medo é que aí que tá, né? O medo ele não é nem bom nem ruim, né? Ele vai me ajudar, né? Se eu tô numa situação de perigo, esse medo ele vai me alertar, mas também ele pode me atrapalhar, né? Como em vários momentos ele nos atrapalha, né? Então, sim, muitos de nós experimentam realmente esse medo de sentir medo, né? No sentido de que, às vezes, para mudar o medo, você precisa entrar em contato com ele. E muitas pessoas têm medo disso, têm medo desse contato com o medo. E muitas vezes isso faz com que elas acabem não mexendo nisso, acabem deixando essa situação por baixo do tapete, né? E deixa como tá, acaba não mexendo. Então, tudo é relativo, né? A questão é, o que você quer? Onde você quer chegar? Você se sente em condições de ir atrás disso ou tem algum medo te atrapalhando, né? Se é algo que você deseja e tem um medo te atrapalhando, vamos mudar esse medo. Vamos mudar essa historinha que você está contando para você mesmo. Michele Terra, hoje pela manhã fui dar um treinamento. Estava super tranquila, mas conforme fui chegando no local do treinamento, comecei a experimentar ansiedade, medo do julgamento, etc. Foi quando me dei conta de que estava fazendo e realizei a técnica que realizamos no Master para a busca do equilíbrio interno. Que legal! Essa é uma técnica muito legal. Ela está falando provavelmente do Gathering Resources, que é uma técnica onde nós buscamos estados internos para lidar
né, com aquilo que está nos atrapalhando. É uma técnica rápida, auto-aplicável, muito boa e que funciona, né, Michele? Tenho certeza que teve um resultado muito bom na tua palestra, no teu treinamento. Que legal. Eu já usei muito ela comigo também, antes de dar aulas, buscar assim, uma confiança. Ela funciona muito bem. Muito bom. Mas compartilhe comigo também a experiência de vocês, em que vocês se perceberam assim, em situações de medo e curiosidade de poder falar sobre isso. Enquanto isso, eu vou contar para vocês como é que foi em Londres, né? Porque em Londres eu cheguei de noite e se repetiu a história, né? Para onde que eu vou agora? Eu não conheço nada de novo. E aí já estava um pouquinho mais esperto, vamos dizer assim, né? Aí eu peguei um trem que me largou numa estação onde eu poderia pegar outros metrôs, né? Porque o aeroporto onde eu desci era bem afastado do centro. E aí eu tinha um recurso a mais, né? Como eu já tinha uma estadia garantida para o dia seguinte lá em Londres, por que eu tinha, né? Porque nós alugamos em grupo, né? Junto com o Alex, o Thiago e o Mário, né? Que são os trainers aqui da escola, né? Que foram junto comigo para o treinamento, né? Então nós já tínhamos alugado. Só que como eu cheguei antes, eu não sabia o que eu ia fazer nesses dias, né? Anteriores. Então eu peguei o mesmo hostel que nós tínhamos alugado ao longo da semana. Pensei, tá bom, vou chegar lá um dia antes. Vou chegar lá um dia antes, pago uma diária lá antes e já fico lá, né? E foi exatamente o que eu fiz. Não foi fácil. Não pensem que foi fácil encontrar o hostel, né? Porque tive que perguntar para muita gente dentro das estações, dentro do metrô, saber para qual lado eu pegava o metrô, né? Então, tive que pedir informações para muitas pessoas. E, e todas as pessoas com quem eu pedi informação foram muito solícitas, me ajudaram muito, me deram as dicas para eu chegar até lá. E aí eu cheguei lá no hostel, um hostel muito bom, espetacular, onde estava tendo até um jogo de futebol lá na TV, os ingleses adoram. Então já consegui lá minha primeira noite, né, lá no hostel. Aquela noite eu estava totalmente cansado, então apenas dormi nela, né? E aí sim, no dia seguinte eu pude aproveitar aí a cidade, né? Junto com o Marcos, junto com a Débora, junto com o Thiago, o Alex, o Mário, toda a equipe da Escola Livre que pôde se encontrar lá em Londres. Então percebam, né? Olha toda a experiência, né? Imaginem depois, né? O que a gente conseguiu fazer lá juntos, né? Foi ainda mais divertido do que sozinho, tenho total certeza. Mas o que eu queria levantar é isso, né? Eu queria saber de vocês, assim, né? Eu sei que entrou mais gente depois que eu fiz a pergunta, então eu vou fazer de novo. Vocês arriscariam, vocês fariam algo nesse sentido? Se eu dissesse para vocês assim, você vai fazer uma viagem sozinho para um lugar que você nunca foi, tem outro idioma, e você vai, só que você não vai saber onde você vai ficar, você decide lá na hora. Você iria? Primeira pergunta é essa: você iria numa viagem dessas? Você aceitaria esse convite? A segunda pergunta que eu faço para você se você for ou se você não for, o que você percebe? Você percebe medo? Você percebe curiosidade? Você percebe o que quando você pensa numa situação dessas? Ó, a Michelle já comentou aqui, eu acho que teria medo, acho que não iria. Exatamente, exatamente. Eu confesso para vocês assim, o anterior à viagem eu não senti medo nenhum. Eu senti o medo mesmo lá no aeroporto. Quando eu me dei conta de onde eu estava, do que eu estava fazendo, né? Porque antes era muito tranquilo. Eu criava para mim essas histórias, né? De que eu estaria livre para fazer o que eu quisesse, eu iria me divertir, eu iria aproveitar, eu iria conhecer lugares novos. Todos os lugares lá, eu não conhecia nada lá, então qualquer lugar que eu conhecesse lá seria lugares novos, seriam experiências novas, né? Então é esse tipo de historinha que eu contava para mim e que me ajudaram a ter o tipo de experiência que eu tive lá, que foi maravilhosa.
A Ju comenta aqui, tem pessoas que parecem normalmente ter mais medo de mudança, exatamente. E outras que são mais corajosas, gostam mais de mudanças, gostam de arriscar. Isso é pelas crenças que cada um tem, certo? Sim, tem a ver com crenças, né? Porque quando eu coloco assim, né? Eu tenho medo de mudança. O que eu acredito que pode acontecer quando eu mudar, né? Eu posso ter uma mudança para melhor ou para pior, né? E que tipo de mudança eu acredito que vai acontecer para eu ter medo dela, né? Muitas vezes a gente fica com o que a gente tem, que às vezes não é legal, por não querer mudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a mudança, né? Então, a mudança dá medo, né? Isso tem a ver muito, Ju, com metaprogramas, que são filtros de motivação que nós temos, né? Um dos filtros de motivação que a gente fala na PNL é um filtro que a gente chama de filtro de direção, né? Você se move, as coisas que você faz em direção a, você está buscando alguma coisa para você, ou afastar-se de, você está evitando que algo aconteça, né? Então, por exemplo, quando eu fiz essa viagem, eu estava em direção a, percebe? Eu não tive medo de ficar na rua, eu não tive problemas em estar sozinho. O que eu tive? Eu tive curiosidade. Eu estava em direção ao que ia acontecer. Eu estava curioso para saber que tipo de experiência eu teria lá, né? Então, meu filtro ali foi em direção a. Quando eu comprei a minha passagem de avião para Londres com antecedência, porque eu estava com medo de que faltasse dinheiro, que eu perdesse documentos, ali eu estava afastar-se de. Eu estava me afastando do risco de que desse algo errado na minha viagem, né? Então, claro, eu arrisquei, claro que eu arrisquei muito, mas eu arrisquei de uma forma que eu pudesse diminuir os meus riscos, né? Minimizar, né? Vamos dizer assim. Mas é por aí, tem muito a ver com filtro, né? Agora, eu poderia ter o filtro de afastar-se dele. Eu não quero ir uma viagem sozinho, não vou, entende? Tem a ver também com os metaprogramas que eu estou acessando naquele momento. Qual tipo de filtro para essa tomada da minha decisão, certo? Legal. Mas só a Michelle me respondeu aqui se iria ou não iria nesse tipo de aventura, nesse tipo de viagem. Eu estou curioso para saber de vocês. Né? E quem não iria, né? Medo de que acontecesse o quê? Medo do que especificamente? Né? O que você teria medo que acontecesse se você aceitasse esse meu convite? De ir sozinho, sozinha para um lugar desconhecido e sem ter onde ficar. Medo de ficar sozinha. Interessante, Michelle. Percebe, né? O ficar sozinho também é uma experiência subjetiva, né? Porque. Sem saber a língua, exatamente. Mas é uma experiência subjetiva também. Porque, percebe, eu fui sozinho, mas eu não estava sozinho. Né? Conheci pessoas que almoçaram comigo, que conheceram a cidade junto comigo. Depois eu pude jantar com outras tantas pessoas, sair para tomar cerveja com algumas. Então acaba que a gente não está sozinho, né? A gente acaba conhecendo pessoas que se conectam conosco, né? Isso é o mais fantástico de tudo. E a questão da língua, eu tinha ali, no caso do espanhol, eu tinha dificuldade, né? O inglês eu já tinha um pouquinho mais de confiança, então eu conseguia me virar, assim, de certa forma. Mas eu te confesso, assim, se eu não dominasse, aliás, eu não domino, mas se eu não soubesse nada do outro idioma, eu acho que iria igual, sabe? Daria um jeito, como eu vi outras pessoas dando jeito lá também, sabe? Me sentiria desprotegida. Aí que tá, né? Percebe? São experiências nossas que tem a ver com até muitas vezes com a nossa infância, né? Quando eu estou sozinho, desprotegido e não sei me comunicar, quem eu sou? Qual é a identidade que eu estou acessando ali, né? Muitas vezes uma identidade de uma criança, né? De uma identidade infantil, que todos nós temos, que todos nós acessamos, né? E que inclusive eu acessei naquele momento no aeroporto, né? A questão a gente se dá conta do que está acontecendo, a gente se dá conta que isso existe
e rapidamente, como a Débora deu o exemplo, a gente poder mudar isso, mudar esse diálogo interno, mudar as imagens que estão nos atrapalhando, para que a gente possa se perceber de um jeito diferente, né, nessas experiências. Exatamente. Muito bom, muito bom. Que legal a participação de vocês. O que mais, gente? O que mais que vocês querem perguntar, contribuir aí com essas experiências, contar alguma situação de vocês aí? Compartilhem comigo, por favor. Legal. Qual foi a maior crença que eu quebrei lá? Teve várias, né? Uma das crenças foi justamente essa questão do idioma, né? Se eu fui para um lugar onde eu não sabia o idioma e eu conversei com as pessoas, então eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Se eu fui sozinho, eu posso ir sozinho para qualquer lugar do mundo. Se eu fui sem conhecer, sem ter onde ficar, eu também posso ir para qualquer lugar do mundo, desde que eu tenha meu celular, onde eu posso pesquisar GPS, pesquisar hostel, pesquisar lugares. Outras crenças que eu quebrei lá, podemos sim nos conectar com pessoas que nós não conhecemos, basta que a gente perceba que são pessoas que a gente pode confiar, né? A gente consegue sim se conectar com as pessoas, né? Muito legal, muito legal. É isso, é isso. E é a crença de que qualquer viagem expande o nosso mapa. A crença de que qualquer lugar que eu for, que eu não conheço, eu vou aprender coisas diferentes, eu vou conhecer pessoas, eu vou me divertir muito. Então, se vocês me perguntarem algo, tem uma experiência como essa, né? Que um dia possa vivenciar algo assim, porque de fato você tem um crescimento assim no teu mapa mental sobre o que é possível fazer, né? Isso é fantástico. A Ju coloca aqui, tem uma pessoa especial, evoluído, trainer em PNL. Não, Ju, eu estou treinando PNL, eu estou aprendendo PNL, mas não é por isso, né? Eu acho que assim, é a gente poder se desafiar, né? A gente primeiro tem o desejo, né? Nem todo mundo, como você mesma colocou, né, Ju? Algumas pessoas não querem se arriscar, né? Então nem todo mundo tem esse desejo que eu tenho de estar se arriscando, né? O que não tem nenhum problema, são escolhas de cada um. Algumas pessoas preferem mais segurança, o que é bom também. Eu também quero segurança em muitos momentos da minha vida. Agora, permitam-se também arriscar-se, né? Permitam-se também ter experiências diferentes. Eu tenho certeza que muita gente achou isso maluquice, não faria o que eu fiz. Mas eu te digo assim, sabe, não aconteceu nada de ruim, não aconteceu nada de que eu me arrependa, sabe? Só me diverti, só aprendi, só evoluí, sabe? Então, nesse sentido, assim, independente de você saber PNL ou não, se arrisca, vai. Quanta coisa você pode aprender da vida, do mundo, dos lugares, sabe? Não precisa você dominar a PNL para isso, né? Basta que você primeiro tenha o desejo, né? Perceba se tem algo te atrapalhando, e aí, se for o caso, é legal você utilizar a PNL para isso. Mas o principal é você ter o desejo, sabe? E ter a crença, assim, de que, cara, eu tô indo para me divertir. Eu tô indo para aproveitar, para conhecer, e é isso que eu vou fazer, né? Então, é por aí. Eu acredito que é por aí, né? Mais do que qualquer conhecimento, é a gente ter a vontade e estar disposto a arriscar, né? Mas te agradeço aí pelas palavras, Ju. Muito obrigado mesmo. Pessoal, daqui a pouco vamos encerrar aqui a nossa live. Está sendo um papo muito bacana aí com vocês. Mas eu quero que vocês compartilhem aí o que vocês quiserem contribuir aí nesses últimos minutos para a gente bater papo, perguntas que tenham.
coisas que a gente possa falar aí, tá bom? Daqui a pouco eu já vou encerrando. Muito bem. Então tá, pessoal, quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Foi uma experiência muito legal poder compartilhar com vocês a minha experiência nessa viagem. Para mim foi algo que eu vou lembrar o resto da minha vida, porque de fato foi uma experiência fantástica. Eu quero agradecer a participação de vocês, estarem aqui comigo essa hora, e contribuindo para a gente poder conversar, certo? Temos aí alguns eventos aí semana que vem, essa semana lá na unidade de Uberlândia. Quem puder, confirme presença aí nos eventos, que vão ser eventos muito legais em Uberlândia essa semana. Semana que vem aqui em Porto Alegre, né? E já vamos emendar aí os cursos que estão encerrando o ano. Nós temos aí o Coaching Master, temos o Trainer e temos também a formação de hipnose, que são os nossos últimos cursos do calendário 2019. Certo, gente? A Ju colocou aqui, vou morar na praia, mudança de cidade. Exatamente, Ju. Não importa o lugar que é, se arrisca, vai, conhece lugar diferente, né? Aproveita, expande teu mapa, conheça coisas e lugares diferentes, vale a pena. Certo, gente? Então me despeço de vocês. Compartilhem aí essa live para que outras pessoas possam também ter acesso a ela, possam assistir, certo? E aí a gente pode também expandir o mapa de outras pessoas, tá bom? Agradeço, me despeço de vocês. Até a próxima. Marcel coloca aqui, parabéns pela excelente apresentação. Valeu, Marcel. Muito obrigado. Forte abraço, meu amigo. Me despeço aí de vocês, tá bom?